Vamos continuar aqui resolvendo as questões. A gente parou na 16 e ele quer saber o valor dessa expressão aí. Menos 1 que multiplica menos 2, menos 1 quarto, e tudo isso elevado ao quadrado. E o galo começou a cantar, cara. Que hora ele começa? 5:05 da manhã, tá bom. Então eu já copiei aqui pra gente adiantar um pouco o serviço, né? E vamos fazer. É o básico, é o de sempre. Então esse menos 2 aqui, menos 1 quarto, a gente tem que igualar os denominadores. Se eu multiplicar esse menos 2 por 4, eu já resolvo o meu problema. Então eu ficaria com 8, né? 2 vezes 4 dá 8. E se eu dividir isso por 4, aí eu tenho uma fração que vai ser equivalente. Então, 8 dividido por 4 volta a ser 2. Tudo bem, tudo certinho. É, bicho, velho, que gosta de cantar, né, cara? Esse 1 aqui também, olha, a gente vai ver que, bom, é uma multiplicação, então não importa, né? Já ia querer mudar ali, mas é uma multiplicação, não vai fazer diferença. Deixa o 1 quieto do jeito que ele tá. Vai cantando, galo, vai cantando. Atrai bastante atenção pra ti, faça isso mesmo. Então aqui, só fazer essa soma, ficaria menos 8 menos 1 dá menos 9, né? Então, denominador a gente mantém do jeito que tá, então vai ficar menos 9 dividido por 8, por 4, né? Não por 8. Denominador se mantém. Então, temos isso aqui, essa multiplicaçãozinha para fazer. E aqui a gente tem o mesmo sinal para os dois números, né? Então, se eles possuem o mesmo sinal, significa que vai ser positivo o produto dessa multiplicação aí. Se vai ser positivo, então vai ser 9 quartos, né? Porque 1 vezes 9 quartos é o próprio. Tu não cansa, galo? Tu não pensa que a vida é mais do que só ficar cantando assim? Eu acho que a vida é um pouco mais do que isso, pelo menos eu penso. Ficar o dia inteiro cantando, e não é só de madrugada, cantam de dia também. Tu vê só, e não recebe nada pra isso, essa é a questão. E aqui a gente tem, agora é só elevar ao quadrado, então 9 elevado ao quadrado é 81, né? 9 vezes 9, 81, vai ficar sendo dividido por 4 ao quadrado, que é 16. Tem como simplificar isso daqui? Olha, o 81 é ímpar, 16 é par. Eu consigo encontrar um valor que dê para simplificar. O 16 dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, por 8, mas o 81 não, né? Dá por 3, dá por 9. É, não tem nada que em comum aqui. Então essa fração é irredutível, né? Pelo menos à primeira vista, assim, é o que eu acho. Então, vamos ver se a gente está certo. E 81 sobre 16. Cadê? Aqui, letra C. 81 sobre 16. Exatamente. Vamos para 17 então. Que depois a gente vai chegar em equações do primeiro grau, que já é mais interessante o assunto. E aí sim vai ter bastante coisa pra gente fazer. Tá, então aqui é 17 é x igual a menos 1/3. É isso? Então vamos anotar o que a gente tem aí, né? X é menos 1/3. Que mais? X ao quadrado é... Ah, tá. Então, se a gente sabe quanto vale x, ele quer saber quanto é que vale x ao quadrado. Menos 2x mais 1. Menos 2x mais 1. Tranquilo, né? Só substituir. Primeira parte vai ser o que está elevado ao quadrado ali, né? O x. Então, a gente sabe que o x em si é menos 1/3, é igual a menos 1/3. Então, é só substituir. Vai ficar com menos 2 vezes menos 1/3. Menos 1 sobre 3. Isso mais 1. Então, fazendo a substituição, ficamos com isso daí. Acho que está tudo certinho. Dá para continuar.
Muito bem. Tá organizado, tá arrumadinho. Tá. Aqui, bom, a gente sabe, né? Expoente par. Então o que vai sair aqui de dentro vai ser positivo. E aí é só fazer, né? 1 elevado ao quadrado vai ser 1. E 3 elevado ao quadrado é 9. Tá? Então a primeira parte está feita. Aqui a gente tem menos 2 que multiplica 1/3. Bom, esse 2 a gente sabe que vai multiplicar o numerador da fração. E como os dois números têm o mesmo sinal, então vai ser positivo o que sair desse esse produto aí, né? Então vai ser mais 2 que multiplica 1 vai dar 2, dividido por 3. Mais 1. Só que assim, já vamos deixar isso organizado aqui. Tu viu que o denominador aqui da primeira fração é 9. Então, a gente vai tentar deixar essas outras duas parcelas aqui com o mesmo denominador também. Então, se eu multiplicar essa segunda fração por... Peraí, eu vou primeiro reescrever isso aqui assim, ó. 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 1, tá? Não tem problema escrever assim, vamos colocar na forma de fração para ficar mais fácil de visualizar. Prontinho, tá? Então esse denominador é 9, é o maior que a gente tem. Não tem como eu dividir isso daqui por algum valor para diminuir o tamanho desse numerador, então vai ficar isso daqui mesmo. Então para as outras duas frações, já que a gente tem que fazer essa soma e tem que igualar os denominadores, tem que ser o mesmo denominador, né, para as três frações para a gente poder somar. Vamos pegar essa segunda aqui, se eu multiplicar por 3, tanto a parte de cima dela quanto a parte de baixo, eu consigo uma fração equivalente com o denominador 9, né? Então, na verdade, primeiro a gente arruma o denominador. Então, 3 vezes 3 dá 9. E aí eu tenho que multiplicar por 3 o numerador também. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Pronto, essa fração aqui é equivalente à anterior, tá? E se tu fizer a simplificação, né? Dividir em cima e embaixo por 3, tu vai voltar até a fração anterior. Tá, e essa última fração aqui, 1 sobre 1, a gente se multiplicar por 9 na parte de baixo, né, o denominador aqui por 1 vezes 9 vai dar 9. E em cima eu também tenho que fazer a mesma coisa, então para não alterar nada, né? De novo, 1 vezes 9 dá 9. Então, tá tudo organizadinho, do jeito que a gente precisa. Agora é só fazer essa soma aí. Qual é que vai ser o denominador? Vai ser o 9. E a parte de cima, o que a gente faz? Bom, só somar essas coisas. 1. Nossa, Galo, até calma, rapaz. 1 mais 9 dá 10, mais 6 dá 16. É isso aí que a gente tem. Dá para simplificar isso? Não, né? Não tem o que fazer por aqui. Então vai ficar desse jeito mesmo. 16 nonos. Tá aí. Tá, letra B. Bom, é isso aí. 18 agora. Engraçado que isso incomoda menos do que o barulho da TV, né? Essas outras coisas aí. O galo cantando incomoda bem menos. Mas se cantasse menos, né? Daí incomoda menos, mas se cantar menos também. Então, aqui a gente tem o P igual a 1/2. Vamos anotar esses valores aí. P igual a 1/2. E temos o Q também, que é igual a alguma coisa que eu não sei. O Q é 1/3. Tá bom. Tu vai se engasgar ainda, Galo, tu sabe disso. P dividido por Q elevado ao quadrado, é o que ele quer saber. Então, P dividido por Q e tudo isso elevado ao quadrado. É o que a gente tem que calcular. Muito bem. Então tá bom. Então, só fazer, né, pô? É só fazer, não tem mistério. Vamos botar um sinal de igual aqui e já vamos fazer nessa parte. Então eu vou ter duas frações, né? Fração da parte de cima, fração da parte de baixo. Fração em cima vai ser o P, que é 1/2. Então, 1 sobre 2. Fração de baixo, 1/3. É isso aí, Galo. Tá certíssimo você.
concordo com tudo que tu disse. Não discordo de nada. Então vai ficar 1/2 dividido por 1/3. E aí uma fração dividida por outra a gente já sabe como fazer, né? Mantém a primeira do jeito que tá e multiplica pelo inverso da segunda. E aí nesse caso vai ser 3 dividido por 1, né? Muito bom. Só isso? Creio eu que seja. Graças. Exato, Galo, exatamente. É desse jeito mesmo. Então agora fazendo essa multiplicação, a partir de cima, né, numerador com numerador, 1 vezes 3 dá 3, e embaixo 2 vezes 1 vai dar 2. Então, tá aí a nossa resposta, 3/2. Eu podia deixar assim, né, nem precisava tá arrumando, deixando dessa forma aqui, mas fica mais agradável aos olhos. Então, 3/2, vamos ver se tá certo. É 18? É 18. Letra A. E ele diz que é elevado ao quadrado. Eu me esqueci completamente. Problemas na cabeça, né? Problemas na cabeça. Então a gente esquece das coisas. Pô. Tem que botar. Pera aí, vamos voltar aqui. Ctrl Z, volta pra cá. Vem, pega tudo isso aqui e desmancha, né? Agora, isso tudo tá elevado ao quadrado. Não me esqueci disso, simplesmente me esqueci. Se fosse uma prova, eu já teria me lascado inteiro. Então, elevando tudo ao quadrado, o que a gente vai ter? Vai ter essa coisa aí agora. Muito bem, muito bem, muito bem. De novo, tu segue a mesma regra de sempre. Tu pode elevar tudo isso aqui ao quadrado, tudo separadinho, tá? Acho que é o melhor para fazer. Então na parte de cima da fração, tu eleva 1 ao quadrado, vai dar 1. Dividido por 2 elevado ao quadrado vai dar 4. E a parte de baixo da nossa fração vai ser o quê? 1 elevado ao quadrado vai dar 1. E 3 elevado ao quadrado dá 9. Pronto. Então a gente faz tudo independente, né? Cada um desses termos aqui a gente vai fazer independente. Elevar ao quadrado independentemente dos outros. E a gente ficou com isso daqui. Eu realmente nem me dei conta, tá? Então a gente vai ficar com 1/4 dividido por 1/9. E aí, só seguir a regra de sempre. Vamos copiar esse pedaço aqui, né? E vamos colocar na linha de baixo. Aqui, pronto. Então a regrinha vai ser, mantém a primeira fração, que é 1/4. Nesse caso agora, né? Elevando ao quadrado. 1/4. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, aí seria o 9, né? Ele está embaixo, é denominador, vira numerador. Dividido por 1. E eu só tô mantendo esse 1 aí embaixo só pra gente não se perder, né? Tu entender bem certinho o que é numerador, o que é denominador da fração. E fazer a multiplicação certa. E agora, 1 vezes 9 vai dar 9, né? E 4 vezes 1 dá 4. Então, a resposta final é 9/4. Elevando ao quadrado, a gente chega nisso, né? E é a letra C, 9/4, tá aí. Então, 19 agora. 19, muito bem. O que a gente tem na 19? É uma expressão pequena, tá? Essa daí nem é tão complicada assim. 1/3 menos 1/2. 1/3 menos 1/2. Mais 1/6. Mais 1/6. Isso aí. Muito bem, muito bom. Então, essa daqui a gente vai deixar como referência, né? Que é o enunciado copiado mesmo. E vamos para cá. Aqui a gente gostaria que fosse o mesmo denominador para todas. Então, o maior denominador aqui é 6, né?
Então a gente vai ver se é possível transformar os outros dois em 6 também. E pelo visto é. Para a primeira fração, se eu multiplicar o 3 por 2, aqui, mas não assim, né, meu bem? Se eu multiplicar 3 vezes 2 vai dar 6. E aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 2, então vai ficar 2 sextos aí. A segunda, se eu multiplicar por 3 esse 2, aí vira 6, 3 vezes 2 é 6. Mas eu tenho que multiplicar o 1 também por 3, vai dar 3 aqui em cima. E de novo, se tu simplificar essas frações, tu volta a ter a original, tá? Não te preocupa, a gente está fazendo tudo isso com muito cuidado. Então, agora é só fazer a soma tranquilo, né? Soma, subtração, o que for. O denominador a gente já conhece, que vai ser o 6. E a parte de cima aqui a gente tem o quê? 2 menos 3 vai dar menos 1. Ficaria menos 1 sexto mais 1 sexto. Então, menos 1 mais 1 dá 0. Então, tá aí. E 0 dividido por 6, eu acho que todo mundo sabe a resposta. Até o galo que tá ali mosqueando, ele sabe a resposta. Isso aqui vai ser igual a 0. É isso, 19 é 0. Vamos para 20. É, bichinho, tá bom, bicho. Tá, 19, 0, letra D. Muito bem, vamos para 20 aqui. O valor da expressão, olha só, bem pequenininha. Menos 2 mais menos 3. Eu já vou dar uma encurtada na história, né? Isso aqui é menos 2 mais menos 3 é menos 3. Só que esse aqui tem um espaço. Menos 3 vezes menos 2. Vezes. E esse menos 2 aqui eu vou botar entre parênteses, porque ainda está sendo dividido, né? Por alguma coisa. E é elevado a menos 1 ainda por cima, o miserável, né? Cara, não pode ser só o menos 2. Não, não. Imagina se vai poder ser só um menos 2 inocente. Isso, galo. O velho vai cantando, meu galinho. O dia do risoto chega. O dia do risoto chegará. Menos 1, menos 3. Então, vamos botar entre parênteses, menos 3. Muito bem. O que a gente vai fazer neste caso aqui? A gente começaria por aqui, né? Tu tem o menos 2, menos esse 3. Pode fazer isso? Não, porque tem a multiplicação aqui do outro lado, então isso aqui é a prioridade. Então o que tu tem que fazer é menos 3 vezes menos 2 elevado a menos 1. É isso que tu vai fazer primeiro. Seguindo as regras, é isso. Só que esse menos 2 elevado a menos 1 aí já não tá agradável, né? Então a gente tem que limpar isso daqui, reescrever na verdade, né? E eu sei que eu posso reescrever isso como sendo 1. Não, mas aí eu não quero. Mas eu vou precisar mesmo, vai ter que ficar aqui dentro mesmo. Vai ser 1 dividido pelo menos 2, né? Vai ficando a parte de baixo. Não precisa, precisa do parênteses, tá? Agora precisa. E aí o expoente vai ser só o 1, né? O sinal de menos vai embora, se a gente reescreve isso dessa forma aqui, que é equivalente a essa forma de cima, né? Então ficaria assim mesmo, 1 sobre menos 2. E aqui é só apertar espaço, né, que ele já arruma. Isso, pronto. E aqui um espacinho só, né, pra não ficar feio. Pô, sai fora. Aqui, pronto. Então, já tá um pouco mais organizado, tá melhor do que estava antes. E aqui, agora a questão é fazer essa multiplicação aí. Então, já que eu não posso fazer essa subtração do menos 2 menos 3, eu tenho que fazer a multiplicação aqui. Quando eu fizer essa multiplicação, vai ficar 3, esse menos 3 vezes o 1 aqui, no numerador da fração. Como é menos 3, e aqui embaixo está sendo dividido por menos 2, então se o sinal é o mesmo, né, o sinal é igual para os dois, a gente sabe que a resposta disso vai ser positiva. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar mais 3, né?
3 vezes 1 dá 3 sobre 2. E é isso que vai acontecer. Muito bem, muito bem. Ficou 3 meios aí. Já resolveu o nosso problema? Não, né? Porque ainda tem muita coisa para fazer. Agora, eu posso fazer esse menos 2 mais o 3 meios? Não, você não pode. Porque do outro lado aqui eu tenho um sinal de divisão. Então, tu tem que fazer a divisão, ela tem prioridade aqui. Agora aqui, nesse caso, vamos tirar do parênteses aqui. Eu tenho uma fração sendo dividida por menos 3. Menos 3 não é uma fração, logo isso é um problema para a gente. A gente sabe fazer divisão de frações, não de uma fração por um número só. Então, se eu reescrever esse menos 3 como sendo menos 3 sobre 1, aí tudo fica agradável, tudo fica bonito, né? E é o que a gente vai fazer. Então, arrumando assim, ficamos com isso. Muito bem. Próxima linha. O menos 2 continua no canto dele. E aqui, o resultado dessa divisão, já que eles têm sinais diferentes, né? É um número positivo, uma fração ali positiva sendo dividida por uma fração negativa. Um número positivo por um negativo, sinais diferentes. O resultado disso vai ser negativo. Então a gente já bota um menos aqui, já só para adiantar o processo. Qual é a regra nesse caso aí da divisão de frações? Mantém a primeira do jeito que ela está, então 3 meios, continua quietinho aí, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda seria 1/3, né? E aí a gente já resolveu mais um pedaço aí do nosso problema, né? Já está resolvido. Agora, aqui, o que eu posso fazer? De novo, aqui é uma multiplicação. Então, vamos fazer essa multiplicação de uma vez. E não sei se botar o sinal de igual fica bom, mas vamos deixar. Então, isso aqui é menos 2, menos o resultado desta multiplicação, que vai ser 3 vezes 1. Ou tu pode simplificar isso, né? Esse 3 aqui, tu pode dividir por esse outro 3 que está aqui embaixo. Então, isso daria 1 e fica 1 vezes 1 meio, né? Foi o que sobrou. Aí, então, sobra só no final das contas 1 meio. E é isso aí. É pouco, mas é o que a gente tem. Então sobrou 1 meio. Vamos pegar essa coisa aqui, coisa linda e bela, vamos colocar aqui embaixo. Tá bom, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu tenho que fazer uma subtração agora e eu não tenho o mesmo denominador. Aqui eu tenho um 2, posso reescrever como sendo 2 dividido por 1, que já melhora um pouco a nossa situação, mas não ajuda tanto no final das contas. Então, se eu não tenho o mesmo denominador, aqui se eu multiplicar por 2, esse 1, eu vou ter o mesmo denominador daí. Então, se eu fizer 2 vezes 1, dá 2, mesmo denominador. Só que eu tenho que multiplicar por 2 na parte de cima, né, meu galinho? E 2 vezes 2 é 4. E a gente fica com isso daí, meu bichinho pequeno. Tá? E agora dá para fazer a subtração tranquilamente. O que a gente sabe? Já que os dois números possuem o mesmo sinal, então tu soma o módulo desses numeradores e mantém o sinal que é comum aos dois, que é o menos, né? Então, deixa o menos na frente da fração. A gente sabe que isso vai estar sendo dividido por 2. E é só fazer 4 mais 1, né? Somar módulo ali dos numeradores. Então, 4 mais 1 é 5. Então, no final das contas, vai ser menos 5 meios a nossa resposta. Muito bom. Então, vamos ver se está certo. Questão 20, né? Menos 5 meios, tá aí. Letra C. E aqui o autor faz, né, um pedaço aqui da questão para te ajudar um pouco. Te dar uma mão. Tá aí, é isso. Tem muito mais o que ver. Questão 21 aqui. Da PUC. Muito bem.
Questão para crianças ranhentas que elas têm que conseguir fazer. E tá elevado ao cubo. Olha só que coisa bonita. Não, essa daqui tá linda. Ok, tá elevado ao cubo, paciência e calma, e a gente faz ela. Paciência e calma. Então eu tenho duas frações, tem a parte de cima, a parte de baixo. O que temos na de cima? Menos 10 mais 5 menos 4. Então a gente já vai dar uma organizada nessa coisa. Menos 10 mais 5 menos 4 vai ficar mais 4, né? Vamos só conferir. Menos 10 mais 5 menos 4, isso aqui é 4, vai dar mais 4. Embaixo, raiz quadrada de 9. Vamos dar uma encurtada na coisa. Raiz quadrada de 9 é 3. E vai ser 3 mais menos 2. Então, 3 menos 2. No final das contas, parecia ser grande, parecia ser feia, mas não é tanto assim, né? Não assusta ninguém. Era mais tranquilo do que parecia. Muito bom. A gente já deu uma alisada na coisa aqui já, né? Eu não copiei certinho do jeito que estava aqui. Eu já fiz essa raiz quadrada, já tirei dos parênteses. Essa parte aqui tu lembra que a gente aprendeu que quando tem um menos aqui na frente do parênteses, significa que é para te trocar o sinal que está acompanhando os números aqui dentro. Nesse caso era um menos, então a gente troca por mais e assim por diante. Muito bem, então a gente tem essa coisa aqui e essa coisa a gente vai resolvendo aos poucos. Vamos lá. Menos 10 mais 5 dá menos 5. E menos 5 mais 4 dá menos 1. Então, no final das contas, sobra só menos 1 na parte de cima. Parte de baixo. 3 menos 2 é 1. Então, parte de baixo, 1. Que no final de tudo, se a gente for dar uma limpada boa nisso, esse 1 aqui embaixo nem conta, né? A gente deixa quieto, nem usa ele. Então vai ficar só a parte de cima. Menos 1 elevado ao cubo. Bom, o que a gente sabe quando o expoente é ímpar? Que o sinal que vai acompanhar a potência é o sinal que acompanha a base aqui. E 1 elevado ao cubo vai ser 1 de qualquer forma. Então a resposta mais resumida disso é 1. E se tu fosse fazer a parte de baixo aqui, seria 1 elevado ao cubo, que dá 1, só que a gente não precisa escrever, né? Não tem porquê. Então é só menos 1 a resposta disso. Tem mais alguma coisa? Não. Então 22 e a 21 tem que ser o menos 1. Cadê o menos 1? Tá aqui, letra A, inclusive. Muito bom. Vamos para 22. Outra expressão. Putz. Ah, essa essa é bem agradável. Olha a carinha dela. Olha que cara agradável. Pedindo pro cara resolver. Então isso elevado a menos 3. E é 1/2, né? E o que mais? E a outra é 1/2 também elevado a menos 5. Então, grandes coisas. Mais 1/2 elevado a menos 5. Porque menos a quinta potência, nem sei como é que se fala quando o expoente é negativo. Mas deve ser uma coisa bonita. Coisa bela. Vamos organizar aqui. Tá aí, copiadinho, copiadinho. O que a gente tem que fazer nesse caso aqui? O expoente negativo, então a gente tem que reescrever isso. Dá para reescrever como sendo 1 dividido pela base elevado ao expoente, só que só com o sinal positivo agora, né? O sinal negativo vai-se embora. Então seria a base, 1/2. E agora o expoente seria só o 3, né? Elevado ao cubo. Simples assim. O sinal de menos foi-se embora. Só que a gente já está acostumado a saber que desse jeito não tá bom. 1 dividido por uma fração não é o que a gente quer. Agora, 1 dividido por 1, né? Ou seja, uma fração dividido por outra, aí sim já fica mais agradável, né? Aí a gente já sabe fazer.
Então, dando essa mexidinha pequena aí, deixa eu só me organizar na minha cadeira aqui, que o cara tem que estar enrolado numa coberta para não passar tanto frio. Ah, e o ar-condicionado, onde é que tá? Pois é, né? Onde é que ele tá? Vai saber. Bom, e para essa segunda eu já vou deixar aqui 1 dividido por 1, mas a regrinha é 1 sobre a base elevada ao expoente e o sinal negativo vai embora. A nossa base, nesse caso, é 1/2, né? Então vamos ficar aqui com 1/2 elevado à quinta potência. Olha que coisa bela isso daqui. Organiza para nós. Ficou lindo, ficou maravilhoso. É desse jeito que eu queria mesmo, é isso que eu estava esperando que acontecesse. Então, o que eu tenho que fazer? Botar entre parênteses isso aqui. Não assim, né, meu bem? Não assim, mas assim. O que mais que eu ia ter que fazer? Nada, né? Porque são duas frações separadas, não tem nada a ver uma com a outra. Ô, porcaria. Isso. Pronto, já deu uma melhorada. Tá, essa daqui ele escreveu certa. Essa daqui ele podia acertar. Poderia e acertou. Muito bom. Obrigado. Então, tá aí as duas frações, a gente reescreveu. E de novo, aqui seria 1 dividido pela base, só que a gente já adianta o nosso lado, né? Porque assim a gente sabe trabalhar uma fração dividida por outra. Bom, aqui se eu copiar tudo, talvez fique mais fácil de mexer. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Elevar essa coisa ao cubo. Então, 1 elevado ao cubo vai ser 1, né? O numerador vai dar 1. Dividido por 2 elevado ao cubo é 8. Não vai morrer hoje, galo. Sobrevive. 2 elevado ao cubo dá 8. Aqui 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quarta dá 16. A quinta é 32, tá? Então, parte de cima vai ser 1, né? Dividido por 32. Pronto, já deu uma melhorada, né? Já ficou um pouco mais agradável. Então aqui é só manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E a primeira fração, no primeiro caso, é 1 dividido por 1. Multiplicando isso pelo inverso da segunda, vai ser 8 sobre 1. Isso mais, ainda tem essa, né? Tem que somar as coisas. Mas aí, primeira fração de novo, mantém do jeito que tá e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 32 sobre 1. E de novo, eu estou escrevendo tudo isso, mas a gente não faz isso no caderno, a gente já faz mais direto, tu já olha para ele, tu sabe o que tem que fazer. Só que a gente escreve aqui nas primeiras vezes para lembrar da regra, para te não esquecer dela, que é bem fácil esquecer. Então, daqui a gente vai ter 8, né? 1 vezes 8 é 8, embaixo é 1, então 8 dividido por 1 é 8, no final das contas. E aqui vai ter 32, né? Então, no finalzinho mesmo, vai ser... vou botar o sinal de igual aqui. Vai ficar 8 dividido... 8 mais 32. Que da primeira parte vai sair 8 dessa multiplicação. E daqui só o 32, né? 32 por 1 é 32. Então, 32 mais 8, até onde eu sei, é 40. Posso estar enganado, mas eu acho que é. Então, é isso. E 23 é a próxima pra gente fazer. Ctrl B. Vamos ver se a gente tem aqui o 40. Temos letra A. 40. Bom. Tá, 23 do Mackenzie. Expressãozinha elevado a menos 1. Não tem problema. 1/2 mais 1/3. Então vamos copiar, né? Isso elevado a menos 1. Tinha que estar, né? Tinha que ser.
1/2 mais 1/3. Isso daqui ainda tem mais 2/3. Mais 2/3, beleza. Grandes coisas, coisas grandes. Tá aí. Primeiro a gente tem que somar essas frações aí dentro, né? Dos parênteses. Eu acho que é assim que você fala, né? Tá. Aqui ele não foi para outra linha, porque ele tem que incomodar, ele sempre tem que achar um motivo para encher a paciência. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa soma. Bom, quero igualar esses denominadores aqui. Se eu multiplicar o 2 por 3, eu vou ficar com 6 na parte de baixo, mas eu tenho que multiplicar aqui também. Então, 3 vezes 1 dá 3. E essa daqui, se eu multiplicar esse 3 aqui por 2, vai dar 6 também. Mas eu tenho que multiplicar a parte de cima. E 1 vezes 2 é 2. Pronto. Um problema está resolvido aí. É só isso por enquanto? É só isso por enquanto. Então, tá aí. E agora, o que a gente faz? Faz a soma, né, cara? 3 mais 2 dá 5. E vai ficar 5/6 aí. O que vai ficar dentro dos parênteses, né? Soma só o numerador. Então, denominador você mantém o 6. Tu tá começando a ficar chato, Galo. Já falar bem a verdade pra ti, assim. No início até é legal, é bacana, o cara dá risada, fala, nossa, que legal, mas já passou do limite, Galo. Aí tem outro corno lá que canta lá na casa do caramba e ele tem que responder. Ele é obrigado a cantar de novo. Tá, então ainda que a gente continue com o problema dessa porcaria, dessa fração aqui, né? Tá elevado a um expoente negativo aí. Então a gente vai reescrever isso como sendo 1 dividido por 1. Tu já entendeu a maldade. Tudo isso dividido pela base ali, né? Que é 5/6. 5/6. Eu botei 6 duas vezes. Então 5/6 e o expoente é 1. E então não precisa colocar. Isso aqui mais 2/3. Bom, vamos ver se ele vai fazer, né? Eu vou colocar entre parênteses esse daqui de cima também para não me incomodar. Para ele entender o que tem que fazer. Ele quem? O Word, né? Quando ele monta essas formulazinhas aqui. Tá bom, então ele montou essa coisa aí. Já é alguma coisa, não é mesmo? Então aqui para essa parte a gente mantém a primeira fração, 1 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então ficaria 6/5 mais o 2/3, né? Mais 2/3. Bom, bom. E por que tu tá escrevendo esse 1 sobre 1? Não precisa. Precisa, cara. Precisa. Até tu decorar esta jossa, tu precisa escrever. Então aqui vai ficar só 6/5, né? Mais 2/3. Opa! Não tinha nada elevado a algum expoente aí. Não, é só o -1. Tá, então tá tranquilo então. Então aqui o que vai sobrar para te somar é 6, essas duas frações. O que a gente vai fazer? Vamos só copiar então isso daqui para um cantinho, né? Aqui para baixo, para poder fazer essa soma em paz aí e não correr o risco de misturar as coisas. Tá, mas aqui essas duas frações têm denominadores diferentes. O que eu faço? Bom, a primeira eu vou multiplicar por 3. Então 5 vezes 3 vai dar 15. Só que eu tenho que multiplicar o 6 também. Então 3 vezes 6 dá 18. E a segunda eu multiplico por 5, né? Então 3 vezes 5 vai dar o mesmo 15, que a gente precisa aqui de. E aqui 2 vezes 5 vai dar 10. Então igualamos os denominadores e essas frações são equivalentes a essas duas aqui. Então não tem problema nenhum. Agora é só fazer essa soma.
O denominador a gente já sabe que vai ser o 15, tá tranquilo. E aqui em cima é só somar. 18 mais 10 dá 28. Dá para simplificar? Não, né? 15, 28, 15 dá por 3, por 5. 28 por 3 não dá, nem por 5. Vai ficar desse jeito mesmo. Então, está na forma irredutível. Oh, porcaria, cara, não é aqui. É isso que eu quero que tu faça. Pronto. Tá aí a resposta, 28 sobre 15. Vamos ver se é mesmo. Letra B, 28 sobre 15. Ele mostra um pedacinho da resposta? Ele mostra um pedacinho aqui. Tá bom. 24 agora, né? É FUVEST. FUVEST. Questões de física da FUVEST, cara. Eu errei bastante. Bastante coisa no ensino médio, até. Mais do que eu gostaria de admitir. Dessa porcaria aí. Nossa, pequena, né? Pequena, é só isso. Então a dificuldade só porque ela é maior, tem mais passos para fazer aqui. Mas no geral a gente já viu tudo isso daqui. Vamos lá, tenho duas frações, uma dividida pela outra. 1 menos... 1/6 menos 1/3. 1/6 menos 1/3. E na parte de baixo, o que eu vou ter? 1/6 mais 1/2 elevado ao quadrado. Já de começo, assim, já. Então, 1/6 mais 1/2. É isso? Elevado ao quadrado? É isso mesmo. Mais 3/2 aqui. Então é essa coisinha pequena aí, né? Imagina o tempo que eu escrevia no bloco de notas se ia ser viável fazer essas contas. Isso era horrível, cara. Tá, mas tá tudo organizadinho. Então a gente tem que começar devagarinho. E começar a resolver aí esses denominadores, né? Igualar denominadores. Para essa primeira é tranquilo. Se eu multiplicar esse 3 por 2, eu vou obter o 6, mesmo denominador, só que eu tenho que multiplicar o 1 por 2 também. Então, 2 vezes 1 dá 2. Pronto. Parte de cima, um pedaço já está arrumado. O que mais que eu posso fazer? Bom, daqui eu sei que o denominador que vai sair daqui vai ser 6. Logo, se eu já ajeitar esse 1 e multiplicar ele por 6 e dividir por 6, eu já deixo organizado. Esse denominador aqui vai ser o mesmo que para cá. Então, já facilita a minha vida. Aqui embaixo, de novo, aqui para mim transformar esse 2 em 6, né? Para não me incomodar, ter o mesmo denominador, basta eu multiplicar por 3. Então, se eu multiplicar esse 2 por 3, vai dar 6. E eu tenho que fazer isso com o numerador, então 3 vezes 1 dá 3. Pronto. Tá uma... mas... Não, mas para primeiro fazer a soma, depois a gente vê o resto, né? Mas aqui, como vai ser elevado ao quadrado, putz, como essa coisa vai estar sendo elevada ao quadrado, cara, não suja tudo. Como isso aqui vai ser elevado ao quadrado, a resposta disso daqui, que vai dar o quê? 1 mais 3 dá 4. Vai dar 4/6, que ainda dá para dar uma simplificadinha. Então, a gente vai fazer isso antes de mexer com esse denominador que está aqui fora. Tá? Então, a gente vai fazendo esquemeséria, Ctrl C e pronto. E vamos para cá, vamos fazer essas contas. Então, aqui vai dar 1 menos 2, que vai dar menos 1. Então, 1 menos 2 vai dar menos 1, o denominador se mantém. Então, põe um menos aqui. Pronto. Deu menos 1/6. É o que saiu dessa parte aqui. Só conferindo para ver se dá certo. 1 menos 2 dá menos 1. E o 6 fica quietinho no canto dele ali, né?
Agora aqui, se a gente somar isso daqui, então vai ficar 1 mais 3, né? Só o numerador, que vai dar 4. Então isso aqui vai dar 4 sextos. Que dá para dar uma simplificadinha para a gente não sofrer tanto quando for elevar ao quadrado. Isso aqui dá pra, esse 4 e esse 6, ambos dá para dividir por 2. Então é o que a gente vai fazer. E 4 dividido por 2 deu 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então 2/3 é o que a gente obteve aí. Ficou bem mais agradável de mexer com isso, né? Mais alguma coisa? Ou melhor, foi útil fazer isso daí, porque aqui, ó, esse 3 vai ser elevado ao quadrado, vai dar 9. E aí esse denominador é 2. Não tem problema, deixa do jeito que tá, né? A gente se vira depois. Então, temos isso. Vamos igualar, vamos fazer umas somas aí. Então, o que acontece aqui, parte de cima? Ficou tão pequenininho, né? Aqui é 6 menos isso daqui. Esse menos na frente quer dizer que tu tem que trocar esse sinal. Então, vai ficar 6 mais 1 sexto. E 6 mais 1 dá 7 sextos. É o que a gente vai ficar na fração de cima. Eu deveria fazer isso já direto? Não, deixa quieto aí. Então, aqui o menos, a gente só trocou o sinal aqui de dentro, daí seguindo o que a gente aprendeu. E ficou aí, 1 sexto. Embaixo, vamos elevar isso aqui ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. E 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Tá? Dessa vez a gente não vai esquecer de fazer isso. Muito bem. Agora sim, dá para fazer as somas aí tranquilamente. Quer dizer, ainda não, né? Calma lá. Já que deu... já dei zoom aqui, já estraguei com tudo. Já que deu 9 aqui e 2 são denominadores diferentes, já vamos arrumar isso já de cara aqui. Então, se eu multiplicar a primeira fração aqui por 2, então 2 vezes 9 vai dar 18. Tá? Não tem o que fazer. Opa, botei 19. Vai dar 18 aqui. E o 2 vezes 4 dá 8 e o galo, o corno, tem que ficar cantando, incomodando. E aqui do outro lado, vou multiplicar esse 2 por 9, né? Então 2 vezes 9 também vai dar 18. Só que eu tenho que multiplicar o 3 por 9 também. Então 3 vezes 9, 27. Agora sim, está tudo organizado para a gente somar. Então, quando a gente fizer essa soma, vai ter o que na parte de cima aí? E na parte de baixo, só escrever aqui, pronto. Tá. Parte de cima vai ficar 6 mais 1, que dá 7. Vai ficar 7 sextos aí. E parte de baixo vai ficar 8 mais 27. Dá 35, né? 27 mais 3 dá 30. Cala a boca, galo. Fica quieto o canto, cara. Fica quietinho aí. Não apressa a tua visita à panela. Que não é um lugar muito agradável de ficar, não, hein? Vai por mim, cara. Eu não aconselho. Ir pra lá. Tá? Vamos copiar aqui. Só lembrando que eu, particularmente, não faço questão de comer esses bichos aí. Eu gosto de... Acho melhor a carne dessas galinhas compradas aí, que em 2 meses o bicho tá pronto, né? Nasceu, 2 meses depois já estão abatendo. Então aí fica bem macia, carne boa. Bem temperadinha, assim, cara, fica excelente. Bem melhor que carne galinha. Dessas galinhas do interior aí. 7 sextos. O que a gente tem? Mantém a primeira fração, né? Tem uma divisão de 2 frações. Então, 7 sextos. E multiplica pelo inverso da segunda. E aí vai ficar o 18, né? Que era denominador, vira numerador. Sobre 35.
E aqui a gente já vê que tem algumas simplificações que dá para fazer, né? Então, primeiro vamos organizar isso. Tá aí. O que eu posso fazer de simplificação aqui? Esse 7 e esse 35, né? Se eu dividir esse 7 por 7, quer dizer, vai dar 1. E dividindo 35 por 7 também, eu vou obter 5, né? 5 vezes 7, 35. Então, 5 aí. Então já fizemos uma baita simplificação. Esse 18 e esse 6 também dá para simplificar. Se eu dividir 6 por 6, vai dar 1. E 18 dividido por 6 dá 3. Então já viu que a coisa se ajustou do jeitinho que a gente precisava. Então, 3/5 aqui é a nossa resposta. Só fazendo aquelas pequenas simplificaçõezinhas ali. Já saiu limpo aqui 3/5. Tem uma boa chance da gente ter acertado a questão. Vamos ver se tá. Tá aqui, 3/5, letra C. É aqui ele te mostra, olha, já dá uma arrumadinha nas coisas. Mostra um pedaço. Legal. A divisão. Tá, ele representa a divisão das frações aí, em vez de escrever dessa forma aqui com a barrinha e tal, ele bota os dois pontinhos aqui para indicar. 7/6 dividido por 35 sobre 18. Mesma coisa que a gente tinha chegado. Tem que ser, né? Se a gente acertou a questão, tem que ser mesmo. Tá, e 25 aqui, a última para essa parte. 25, vamos lá. Pelo visto é outra pequena, né? Outra daquelas questõezinhas bem pequenininhas. Menos 5 elevado ao quadrado. Então essa é a parte de cima da fração. Bota uma divisão aqui. Então, menos 5 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado. Muito bom. Mais 2/3 elevado a zero. Então esse aí já foi embora, né? A gente ainda vai copiar por respeito, mas já sabe que é 1. Então 2/3 elevado a zero. E agora a parte de baixo da nossa fração. O que a gente vai ter? Outra coisa pequena também. 3 elevado a menos 2. Nossa, tinha que ter, né, cara? Tinha que ter, precisava. Tinha que ter. Mais 1/5, mais 1/2. Isso, galo velho, vai cantando. Mais 1/2. É só isso? Parece que é. Vamos pedir para ele arrumar para nós aqui isso daqui, escrever de uma maneira mais adequada. Pronto. Tá aí, tá bem organizadinho. Ela é um negócio grande essa expressão, mas ela, se tu vai ver, com todas as simplificações que a gente vai fazer, isso aqui não vai ficar tão complicado assim. Bom, primeira coisa, na verdade verificar se a gente copiou certo. Menos 5 ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, mais menos 5 quadrado, mais 3 quadrado, mais 2 terços elevado a zero. 3 elevado a menos 2, 1/5 e 1/2. Eu tô conferindo porque eu realmente não quero ter que refazer isso daqui. Não é o meu plano, tá? Esse menos 5 aqui ao quadrado, a gente sabe que se o expoente é par, então esse menos aqui vai-se embora e a resposta, o sinal que vai acompanhar a potência vai ser um mais, né? Então 5 ao quadrado, 25. E é o que a gente vai ter. Aqui o 3 elevado ao quadrado dá 9, tá? Então, aqui como é só o 3 que está sendo elevado ao quadrado, não tem mais nada, então esse sinal de menos continua onde está. E aqui 2/3 elevado a zero, isso aqui é 1. Simples assim. Caramba, para de brilhar, cara. Ficou muito claro o negócio. Então, na parte de baixo ainda tem esse problema aqui. 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 elevado a 1 dividido por 3 elevado ao quadrado. Mas se eu conseguir escrever, eu disse, se eu conseguir escrever, eu agradeço. Obrigado.
Olha aí, dá até um engasgado o galo velho. Ai, o galo velho não se aguenta, pobrecinho. Tá aí, já conseguimos uma coisa um pouco mais compacta. Dá pra fazer alguma coisa aqui? Dá, até que dá, né? Na verdade, tem que dar, né? Que a gente tem que resolver isso aqui. 3 elevado ao quadrado é 9. Ficamos com esse denominador embaixo. Bom, a partir de cima dá pra fazer essa soma, né? Essa subtração primeiro aqui, 25 menos 9 dá 16, mais 1 dá 17. Então, 17 na parte de cima, já está arrumadinho. Aqui embaixo eu preciso do mesmo denominador, né? Para poder fazer essas somas. E eu preciso que eu tenha espaço. Obrigado, agora eu posso movimentar. Então, é 9, 5, 2, o que a gente faz? Calcular o MMC seria a coisa mais sensata a se fazer, né? Porque entre 9, 5 e 2, qual é que é o primeiro múltiplo comum desses três números aí? Se eu multiplicar, eu tô vendo se eu consigo igualar alguma coisa. 5, se eu multiplicar esse 9 por 5, eu vou obter 45, né? Então, 45, 5 vezes 9. Só que eu tenho que multiplicar o 1 aqui também por 5. Então, 5 sobre 45. Beleza. Agora aqui, essa segunda para igualar, se eu multiplicar o 5 por 9, vai dar 45. E aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 9. Então, 1 vezes 9 dá 9. Pronto. E agora essa, eu tenho que obter 45 também. Eu consigo? Ah, não, né? Já deu problema. Já deu problema. Mas calma. Vamos somar as duas primeiras e depois a gente vê o que faz com essa última fração aqui, esse 1/2. Então, vamos por partes aqui, sem muita pressa. Vamos copiar isso aqui, colar pra cá, para ter espaço. Tá, então, iguala isso aqui, deixa quieto. Na verdade, bota o sinal de igual. A gente vai resolver primeiro aqui, né, que fica mais grande, fica mais fácil de ver, depois eu resolvo isso. Tá, então aqui para somar esses dois primeiros, basta somar numerador, né? Então 5 mais 9 vai dar 14, acho que é isso, né? Então vai ficar, deixa eu só apagar essa do meio aqui, 5 mais 9 dá 14, então pronto, 14 sobre 45. Tem como fazer alguma simplificação para diminuir esse denominador? Não, né? Esse é o problema. Mas, se eu multiplicar a primeira fração por 2, tá? Então, esse 45 vezes 2 dá 90, que é o que dá para fazer. Então, aqui embaixo eu vou ficar com 90 e eu tenho que multiplicar por 2 o 14 também, que vai dar 28. 28 sobre 90. E essa segunda aqui, se eu multiplicar por 45, então 2 vezes 45 vai dar 90. E aqui 1 vezes 45, o próprio 45. E aí a gente resolveu mais um problema da nossa vida, né? Mesmo denominador. Aqui já está igual, tá tudo certinho. Tá bom, tá bom. Parte de baixo ainda tem muita coisa para fazer. Tem que fazer essa soma. E o que vai dar essa soma aqui? Pera aí, vamos apagar isso daqui, ó. Vamos copiar só esta parte. A gente cola aqui embaixo. Ou melhor, essa pequena aqui, né? É melhor assim. Então, pronto. A gente iguala isso daqui a não sei o que. Agora é só somar, né? Na verdade, isso é fácil. Então, 28 mais 45. 45 mais 20 dá 65. Mais 8, 73. 73 sobre 90 é o que a gente vai ter.
parte de baixo da nossa fração. Então, 73 sobre 90. Tá começando a ficar feio o negócio aqui, né? O cara começa a ficar desconfiado se fez certo. E esse 17 aí eu vou escrever como sendo 17 dividido por 1, pra gente cair naquela regrinha de uma fração sendo dividida por outra, né? O que a gente está buscando aí. Coisas que a gente já sabe resolver. Então, a regra manda que a gente mantenha a primeira fração, 17 sobre 1, e multiplique pelo inverso da segunda, que vai ser 90 dividido por 73. Tá aí. E ficou essa coisa feia, cara. Eu tô realmente... Cala a boca, Galo. Vai tomar banho, Galo. Vai se lascar. Eu tô desconfiado que eu fiz alguma coisa errada aqui, cara. 17,73. Vamos ver se tem como fazer alguma simplificação que eu não tô vendo aqui. Cala a boca, Galo. Puta que pariu. Olha a hora, Galo. 6h06 da manhã já deu, cara. O horário de cantar é às 4. Será que agora até mais essa, bicho? Tá, vamos tentar dividir o 73 por 17. Talvez tenha alguma coisa, eu não saiba. Não tem o que fazer, pô. Putz, então eu acho que eu errei alguma coisa, tá? Quando dá um negócio muito feio assim, isso aqui tá muito estranho, sabe? Não tem uma resposta ser tão feia desse tipo. Mas enfim, vamos deixar, né? Vamos fazer essa multiplicação para ver o que dá. Embaixo fica 73, né? Denominador. A parte de cima a gente faria 17 vezes 9. E fazer isso dá para fazer como se fosse no caderno, né? Nossa, olha a coisa pequenininha que ficou aqui. Então vamos fazer essa multiplicação. Dá mais um zoom. 17 vezes 9. E o corno vai cantar de novo, né? Ele não pode ficar parado. Tá? 7 vezes 9 é 63. 63. E 9 vezes 1 dá 9. Com 1 dá 15. Então, 153. E eu tô realmente desconfiado que a gente errou isso daqui. Mas, vamos lá. 153. Não custa ter um pouco de esperança, né? Só que ter que refazer não vai ser legal. Tá, vamos ver se tem alguma coisa perto disso. Ah, tá, eu me esqueci, desculpa, eu fiz 17 vezes 9, mas eu tinha que multiplicar pelo 10 ali, né? Porque é 17 vezes 90, eu fiz 17 vezes 9 vezes 10. Só que não multipliquei o final, então tem que botar um zero aqui. 1530 sobre 73, e é exatamente o que está aqui, olha só. Que coisa linda, né? Chegamos na resposta então, mas eu não... Se fosse uma prova eu não ia estar muito confiante não. 1530 por 73, tá bom. Ah, mas os outros tinham as coisas grandes aqui. Só esse menos 90 perdido aí. Mas tá aí. Que bom que a gente acertou. Então. Galo, exato. Exatamente. Você está certo. Chegamos aí em equações do primeiro grau. Agora a coisa vai ficar interessante. Minha nossa. Do primeiro. Isso, Galo, te engasga. Primeiro grau. O que a gente tem com essas equações? Galinho. Na panela pulando tu vai ficar bom. Sentenças, vamos lá. Uma sentença matemática pode ser verdadeira ou falsa, tá? Exemplos de sentenças verdadeiras. 15 mais 10 igual a 25. Legal. 2 vezes 5 igual a 10. Exemplos de sentenças falsas. Eu vou ter tirado aí, Galo. Tu vai ver só se amanhã tu vai estar posando aí. Sentenças falsas aqui. 10 mais 3 igual a 18.
E 10 mais 3 é igual a 13. Então é falso, né? 3 vezes 7 é 21 e não é igual a 20. Então, beleza. Sentenças abertas e sentenças fechadas. Sentenças abertas são aquelas que possuem elementos desconhecidos. Esses elementos desconhecidos são chamados variáveis ou incógnitas. Sério? A gente vem trabalhando com isso há muito tempo e agora que tu vai explicar? Tá bom. É isso que me entristece nas aulas de português, né? Que eu tô fazendo o curso lá, que eu já era para ter terminado um século atrás. Mas é isso, né? O professor ele fala de assuntos que ele ainda não ensinou, né? Ele faz referência aqui porque ele precisa. Mesma coisa aqui, a gente já viu um monte disso, agora que ele tá dando o nome das coisas, né? Então, x mais 4 igual a 9, beleza. Ela é aberta, né? Sentenças abertas. Sentenças fechadas são aquelas que não possuem variáveis ou incógnitas. Daí teríamos o 15 menos 5 igual a 10, que é verdadeira. E 8 mais 1, que teria que ser 9, mas aqui ele está dizendo que é 12. Eu vou ter chutado aí, galo de merda, se tu continuar desse jeito. Classifique as sentenças em verdadeiras ou falsas. Menos 2 menos 7 igual a 9. Falso, né? Não precisa nem fazer muito esforço nessa daqui, porque a gente sabe que a gente somaria o módulo desses dois números e mantém o sinal que é comum a eles, que é o menos. Então, ficaria menos 9 e não 9. Menos 10 mais 12 dá 2. Verdadeiro. Muito bem. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Isso daria 25. E aqui ele está te dizendo que é diferente de 25. É falso. Essa daqui é um trabalhinho a mais, tá? Porque aqui a gente tem 1 mais 2 terços. E ele escreve dessa forma boba aqui. Vamos ver essa questão 1, vamos fazer. Vamos lá, vamos escrever um pouco. Então, é a D. É a letra D, tá? Então, ele fez 1, 2 terços. 2 terços igual a 5 terços. Igual a 5 terços. Muito bem. Então, primeira coisa é organizar isso daqui. Tá, exato. Ainda arrumou do jeito que eu precisava que ele fizesse. Então, esse 1 aqui com uma fração na frente, não tem um mais, não tem menos, não tem nada, significa que é 1 mais 2 terços. É isso que significa. Então, se a gente fosse reescrever isso, ficaria 1 mais 2 terços igual a 5 terços. É isso que quer dizer. Só que, tá, não tem muito trabalho aqui, né? A gente só tem que organizar essa coisa. Tá, esse 1 aqui, a gente, como vai ter que fazer essa soma, é conveniente deixar o mesmo denominador, né? Então, é conveniente não, a gente precisa que seja. Então, se eu multiplicar esse 1 por 3 e dividir por 3, vai continuar sendo 1 a resposta desta fração. Mas agora a gente tem como fazer essa soma aí, a gente sabe fazer essa soma. E aí, o que a gente faria no lado esquerdo? Bom, o denominador a gente sabe que vai ser o 3, né? Vai continuar, é o mesmo nessa soma. Só soma os numeradores. E 3 mais 2 é 5. Então, a gente percebe que 5 terços é igual a 5 terços. Então, é verdadeiro essa afirmação aí. Muito bem, muito que bem. Tá vendo quando começa a ficar divertido as coisas? Então essa era a mais diferentinha que tinha nessas questões. Aqui, menos 3 elevado ao quadrado. Vai ser, esse menos vai-se embora. Vai ficar só 3 elevado ao quadrado, que dá 9. E aqui ele está dizendo que é igual a 6. Tá errado. É, galo velho.
Menos 5 elevado ao cubo. Nesse caso, a gente sabe que o sinal que vai acompanhar a potência é o mesmo sinal que está aqui acompanhando a base, porque o expoente é negativo. Então, sim, fica um menos aqui. E 5 elevado ao cubo é 125. Tá verdadeiro, tá certo, não tem problema. 7 elevado ao quadrado é 49. Menos 6 dá 43. E aqui ele está te dizendo que é diferente de 43. Tá errado, é falso. Essa daqui é só elevar ao quadrado, pô. Então, o que a gente sabe? Que o sinal de menos, já que o expoente é par, vai-se embora. 2 elevado ao quadrado é 4. 5 ao quadrado é 25. Então tá aqui o erro, né? Isso aqui seria 4 sobre 25. E aqui ele está te dizendo que é igual a 4 sobre 10. Que a gente vê claramente que não é. Tá, classifique cada sentença como aberta ou fechada. Sentença aberta é quando tu tem uma variável, então tipo x e uma variável, tu desconhece um dos valores. E sentença fechada é quando não tem nenhuma variável, é tudo número. Seria isso? Sentença aberta ou fechada? Ah tá, ele botou F aqui, tá. Essa daqui é fechada porque não tem variável, ó, é 7, menos 2 e 5 aqui são só números. Tu já conhece todos os valores, então ela é fechada. Já a B é y mais 4, então esse y tu desconhece, tu não sabe quanto vale, logo sentença aberta. Tá bom. Deu para entender, deu para entender. Essas outras duas ali são fechadas. Qualquer uma que a gente vier uma variável aqui, um valor desconhecido na sentença, então ela vai ser aberta. Que nem essa F aqui. Tem mais alguma? Não. O resto é tudo fechado. Tá bom. Escreva escreva a variável ou variáveis de cada sentença. Nessa primeira aqui a gente só tem o T. Nessa segunda do B aqui a gente tem só o X, né? É a única variável que a gente está vendo. Na C tem X e Y, são as duas. Na D, M e N. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Na E, X e Y, certo? F, a gente tem A, B e C. G, temos X, Y e Z. É isso? É isso. E na H, X e tem o Y aqui do outro lado. Então, XY. Tá bom. O que mais agora? Conjunto universo e conjunto verdade. Seja a sentença aberta. X é a estação do ano que começa com a letra, começa por P. Por P. Primavera é uma das estações do ano. Começa por P. Tá vendo, Galo? Tô cantando aí, recém começando o dia e eu já cansado, já querendo ir dormir. Mas vamos ter que gravar, né? Tem que fazer. Render aí pra gente terminar esses livros aqui e voltar ao normal, né? Programação normal. Então, o conjunto universo é primavera, verão, outono e inverno. E que seriam todas as estações do ano. O conjunto verdade, ou seja, a única estação que torna essa afirmação verdadeira, ou seja, o único valor que o x pode assumir que tornaria essa afirmação verdadeira, seria se o x fosse a primavera, né? O elemento aqui seria a primavera. Então, seja a sentença aberta x mais 7 igual a 9. Qual a possibilidade disso aqui ser verdade? Para qual valor de x a gente tem que isso aqui é verdade? 2, né? 2 mais 7 dá 9. Então o conjunto universo aqui, ele está tomando como sendo os números naturais, só que o único valor que torna essa afirmação verdadeira é o 2. Então, tá aí. Então, numa sentença aberta, é indicado o conjunto de todos os valores que a variável pode assumir. Esse conjunto é chamado conjunto universo. O conjunto dos valores da variável para os quais a sentença é verdadeira
é chamado conjunto verdade. Tá bom. Deu para entender, né? Deu para entender. Então temos equações aqui. São sentenças matemáticas abertas que apresentam o sinal de igualdade. Equações. Sentenças abertas que apresentam o sinal de igualdade. Tá bom. Sentença, no caso, porque sentença podia ter o sinal de diferença, né? Dizendo que 25 é diferente de 27 menos 2, por exemplo. Isso seria falso, mas então a equação é só o sinal de igual. Tá. Temos exemplos de equações. X menos 3 igual a 12. E são sentenças abertas, ou seja, tu vai encontrar variáveis aí nas equações. A variável incógnita é o x, nesse primeiro caso, aqui seria o y no segundo, né? Exato. Tá, a expressão à esquerda do sinal de igual chama-se primeiro membro, e a expressão à direita do sinal chama-se segundo membro. Tá bom. Entendi tudo. Compreendi a maioria das coisas. Então 2x menos 1 é o primeiro membro e x mais 7 seria o segundo, tá bom. Cada membro é formado por uma soma de termos. Os termos do primeiro membro são 2x e menos 1 e do segundo são x e mais 7. Nesse livro estudaremos apenas equações do primeiro grau, onde as variáveis se apresentam com o expoente 1. Tá bom? Então, 3x mais 1, ou seja, o expoente que vai estar em cima da variável sempre vai ser 1. Então, se for y, ou z, ou w, não importa. Vai ser sempre o expoente 1. Ela é uma equação do primeiro grau com uma variável. Tá? Quais sentenças são equações? Muito bem, então, para a gente lembrar. 5x menos 4 igual, logo o sinal de igual garante que é a equação. Então, igual a 10. Beleza, uma equação. Que seria uma sentença aberta, ou seja, ela tem uma variável e temos o sinal de igual aqui. A B não é uma equação, porque aqui a gente tem um sinal de menor, né? Então, isso aqui é uma inequação, na verdade. Mas, por enquanto, a gente só sabe que isso não é uma equação, por não ter o sinal de igual. X sobre 4 menos 1 igual a 2/3. A gente encontra variável nessa sentença aberta e sinal de igualdade. Então, equação. X menos 1 mais 8 igual a 6x. De novo, a gente tem variável aqui e tem o sinal de igual. A letra E. 5x elevado ao quadrado menos x menos 4 igual a 8. Também a gente tem a variável e a gente tem o sinal de igual. E a F, a gente tem variável, então 1 é x sobre 2, ou 1 meio de x, menos 4 mais x. Beleza, a gente achou variável aí. Só que aqui a gente tem uma desigualdade, né? Está dizendo que o primeiro membro é maior do que o segundo. Então, não encontramos o sinal de igual, então a gente descarta, não é equação. Entre as equações do exercício 1, separe as do primeiro grau com uma variável. Tá. Primeiro grau, o único expoente que vai aparecer em cima da variável vai ser 1. Então, não tem mais nada. Então, a primeira, que é a letra A, é uma equação do primeiro grau e só tem uma variável, que é o x. A C aqui é uma equação do primeiro grau também, né? O expoente aqui em cima da variável é 1. Então, também ela é uma equação do primeiro grau, só com uma variável. Então, A e C são. A D também é uma equação do primeiro grau, porque o expoente em cima do x aqui é 1. Mas tem x dos dois lados da igualdade. Não importa, é só uma variável no final das contas. Se tu fizer as continhas, isolar a tua variável aqui, tu vai ter só o x. Cala a boca, galo, fica quieto, bichinho. Já tá incomodando, galo velho. Então,
A, C e D são equações do primeiro grau com uma variável só. A E, no caso, não é, porque aqui o expoente que está em cima deste x aqui é um 2. Então, isso aqui seria uma equação do segundo grau. Teria uma variável só, certo? Só o x, mas é uma equação do segundo grau. Por conta desse 2 aí, não tem o que fazer. Então, ele está dizendo que é A, C e D. Exato. 3. Dada a equação 7x menos 3 mais x igual a 5 menos 2x, responda. Qual é o primeiro membro? O primeiro membro é 7x menos 3 mais x. Segundo membro, 5 menos 2x é o que está à direita do sinal de igual, né? É isso? 5 menos 2x? É. Quais são os termos do primeiro membro? Bom, termos aqui 7x menos 3 mais x. Aí, tá certo? 7x menos 3 mais x, é. E do segundo membro seria o 5 menos 2x, né? 5e menos 2x. Tá aí. Muito bom. Resolução de uma equação do primeiro grau. Resolver uma equação é determinar o seu conjunto verdade. Então, não é o universo, né, de todas as possibilidades, não. É o conjunto verdade, ou seja, só os valores que a variável pode assumir que tornam aquela afirmação verdadeira, aquela sentença verdadeira. Então, a solução de uma equação é chamada de raiz da equação. Legal. Por exemplo, x mais 1 igual a 8. Vamos fazer. Como eu falei agora, a gente passou da parte de ficar pulando as coisas, né? Porque aqui isso é assunto novo, assunto divertido, assunto que a gente ainda não viu e que a gente precisa entender. Então, vamos fazer. Então, o primeiro exemplo é x mais 1 igual a 8, tá? X mais 1 igual a 8. Eu não sei por que ele está apresentando o conjunto universo como sendo só os números naturais. Aí, mas tudo bem, tá? A gente vai assumir que nesse caso é mais simples e o conjunto universo são os números naturais. Porque a gente tem o conjunto dos números inteiros, por exemplo, do conjunto dos números racionais, né, que é bem maior, que a gente poderia usar como conjunto universo, mas se ele quer usar só os números naturais, não tem problema. Então, vamos lá, o universo é igual ao conjunto dos números naturais, que a gente vai representar só como sendo o n aqui, tá? Então, agora o conjunto verdade, como é que ele representa? Só um v, só usa o v, beleza. Conjunto verdade seriam todos os elementos que tornam essa sentença verdadeira, né? Ou seja, essa afirmação aqui que x mais 1 é igual a 8. Para a gente determinar isso, é só isolar a nossa variável. Então, se eu subtrair um dos dois lados da igualdade, eu vou ficar com x igual a 8 menos 1, que é 7. Então, esse é o valor, essa é a raiz, né, dessa equação. É assim que ele chama? Solução de uma equação é chamada de raiz da equação. Tá, então essa é a raiz. Então, nesse caso aqui, de todas as possibilidades dentro dos números naturais, a única que torna essa sentença matemática verdadeira, essa afirmação aqui verdadeira, é o 7, é o x igual a 7. É o único valor. Então, a gente coloca aqui. Então, seria o conjunto verdade dessa equação, ele é unitário. O único elemento que tem dentro desse conjunto é o 7. Certo? Certo mesmo. Então, vamos para a próxima, letra B. Então ele está separado em A e B. Tá. Então a gente também separa, pô, não tem problema nenhum. Desde que fique organizado, para mim tá ótimo. Letra B. Agora o galo parou de cantar. O cara reclama quando ele canta, reclama quando ele para. Não tem como agradar, né, cara? Então o que é a B? 3x menos 1 igual a 14. 3x menos 1 igual a 14.
Tá bom, tá bom. Bom, primeira coisa, vamos isolar aí o nosso x. Então, o que eu vou fazer de início? Vou somar um dos dois lados, então vou ficar com 3x, opa, deixa quieto aqui, igual 14 mais 1 dá 15. Pronto, somei um aos dois lados, eu só não estou mostrando esse passo aí porque a essa altura do campeonato não tem mais necessidade, né? Então, dividindo o 15 e o 3x aí por 3, ou seja, dividindo ambos os lados por 3, eu vou ficar com x igual a 5. Então, o meu conjunto universo de todas as possibilidades, vamos seguir o padrão do livro, seriam os números naturais. A gente está pegando o conjunto mais básico aqui. Então, dentro daí, ó, de todos os elementos que seria possível o x assumir o valor, né? O único, neste caso, que torna essa equação aqui, ou essa sentença matemática verdadeira, essa afirmação aqui verdadeira, é quando o x é igual a 5. Então, esse é o único elemento. Então, o conjunto verdade dessa equação só possui um elemento, que é o 5. Qualquer outro valor aí vai tornar a afirmação falsa. Certo? Certo mesmo. É isso aí, v igual a 5. Muito bem. Então, 5 é a raiz da equação. Tá. Caso a equação não tenha raiz, dizemos que o conjunto verdade é vazio e indicamos por v igual a esse símbolo aí, ou tu pode usar as duas chaves, né, para indicar conjunto vazio também, né? Só faz o desenho das duas chaves aqui, não deixa nada dentro. Ficaria assim, por exemplo. Isso aqui indica que é o conjunto vazio também, é equivalente. Não tem problema o que tu vai usar. Tá? Então, número 1 aqui, e aqui a gente vai fazer os exercícios, obviamente, né? O número que colocado no lugar de x torna a verdadeira sentença. X mais 9 igual a 13. Bom, x mais 9 igual a 13. Então, qual é que é o número que eu coloco aí no lugar do x e somo com 9 vai dar 13? Não sei. Então, primeira coisa, eu vou subtrair 9 dos dois lados e vou isolar minha variável, né? Então, 13 menos 9, e nota o seguinte, que eu vou relembrar isso para ti, porque é muito importante. Nada passa de um lado com sinal negativo para o outro com sinal positivo, tá? Então, aqui o que está acontecendo? Passo que eu não estou mostrando. Então, eu tenho meu x mais 9. Se eu subtrair 9 dos dois lados, ou seja, tirar a mesma quantidade dos dois lados, eu não altero, no final das contas, o resultado aí, né? O valor do x vai continuando ser o mesmo para essas duas equações aí, torna as duas verdadeiras, né? Então, isso aqui é uma balança, e se eu tirar alguma coisa de um lado, que o que está me incomodando para mim isolar o x é esse 9, eu não quero ele aqui. Mas se eu for tirar 9 aqui do lado esquerdo, do primeiro membro aqui dessa equação, eu preciso tirar 9 também do lado direito. Eu não posso fazer uma coisa só. Então aqui o 13, eu também tenho que subtrair 9 aqui. Tirar um punhadinho de cada lado, e esse punhadinho tem que ter a mesma coisa. Tá? Então não pode acontecer. Só que como eu estou omitindo esses passos e eu acabo só falando 13 menos 9, ou seja, o lado esquerdo eu assumo que tu entendeu o que eu fiz, 9 menos 9, então eu já deixo só o x quieto ali sozinho e só falo do outro lado que 13 menos 9. Pode passar a impressão para ti que, não, ele está pensando assim, né? É 9 positivo, tá? É positivo de um lado, passa para o outro lado da igualdade com sinal de menos. Não, isso não acontece em canto nenhum. Nenhuma das questões que eu estou resolvendo eu penso desse jeito, e nem tu deve pensar assim, tá? Cara, isso é um grande problema pensar desse jeito, e tu vai enfrentar problemas no futuro
Se tu levar esse raciocínio aí. Ah, mas a minha professora fala assim, ela ensinou assim, a minha professora tem doutorado e tudo mais, e ela resolve. Parabéns, legal, pra ela, funcionou, bacana, mas ela não. Ela é uma exceção à regra, tá? Se tu manter este raciocínio aí de é positivo de um lado da igualdade, passa para o outro lado negativo quando eu preciso isolar uma variável, tu vai ter problemas. Tu não é a tua professora. Tu não tem a capacidade que ela tem. Então tu vai enfrentar problemas com esse tipo de pensamento. Então isso aqui é uma balança. Se tu tira alguma coisa de um lado da igualdade, tu tem que tirar a mesma coisa do outro. Nada passa para o outro lado com sinal oposto. Nada que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, tá? Como é que tá? Pensa numa balança com as duas bandejinhas ali e tu pega e tira um punhado de arroz, por exemplo, que tá tudo igualado, tá certinho, tem 2 punhados de arroz, um de cada lado do prato, e tu tira um pouco de um lado e passa pro outro lado. O que que vai acontecer? Tu vai desequilibrar a balança e vai dar problema, tá? Então a tua balança estaria aqui, equilibradíssima, muito certinho aqui. Vamos puxar as coisas hoje em dia. Bom, esse é outro problema, né? A gente subestimar as pessoas e falar, ah, nossa, ninguém mais lembra disso daqui, ninguém sabe, como se as pessoas não assistissem coisas, né? Filmes, esse tipo de coisa, não tivessem acesso a ver o que, que é uma balança, cara. Mas então, se essa balança estiver bem equilibrada aqui, presa no negócio, e tu tiver um punhadinho de coisa aqui de um lado, que é exatamente a nossa equação, e tiver outro punhado com a mesma quantidade, né, do outro lado aqui, aí tu não tem como pegar um pouco daqui e jogar pra cá. Tu vai alterar esse balanço aqui, cara. Sabe? É o mínimo, é o básico. Tu vai alterar as coisas. Então nada passa de um lado pro outro. Tu faz a mesma coisa dos dois lados da balança. Se tu quer tirar um punhadinho aqui desse lado, tu precisa fazer a mesma coisa do outro para tudo se manter equilibrado, tá? Tudo se manter certinho aqui no mesmo nível. E assim são as equações aqui. Então, quando eu falo 13 menos 9, mas não falo 9 menos 9 daí igual a 13 menos 9, é só por economia, cara, só para não ficar tendo que falar isso sempre, porém, tu já, cara, tu tem que olhar para isso e saber o que está acontecendo aqui. E a coisa mais importante é, nada passa de um lado pro outro. Não passa multiplicando, não passa dividindo, não passa somando e muito menos subtraindo, né? Tu tira a mesma coisa dos dois lados, só que a gente não fica escrevendo esses passos intermediários aqui, porque senão gastaria muito tempo. Mas é só por isso. Tá, então aqui eu fiz 9 menos 9 e do outro lado 13 menos 9. 13 menos 9 vai dar 4, seria? Dá 4. Então esse é o valor para o x, essa é a raiz dessa equação. Então esse é o único valor que o x pode assumir que vai tornar essa sentença verdadeira, essa afirmação verdadeira, que 4 mais 9 é igual a 13. Tá? Qualquer outro valor aqui tornaria isso falso. Tipo 5, se o x for igual a 5, 6, não importa. Tá, e seguindo o padrão do livro, então o conjunto universo que ele está considerando são os números naturais. Ele não está olhando para o conjunto dos números inteiros, não está olhando para o conjunto dos números racionais, não. É mais básico do que isso. Ele está olhando para o mais simples possível. Então, tá aí. Então, o nosso conjunto universo é esse e dentro desse conjunto, os únicos elementos aí que tornam o conjunto verdade agora, né? Então, os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais que tornam essa afirmação verdadeira, nesse caso, é só o 4, não tem mais nenhum. Então, seria um conjunto unitário, o conjunto verdade, né? E é isso, vamos lá. Então tá aqui, x igual a 4, única possibilidade. 2. O número que colocado no lugar do x é a mesma coisa, né? Torna a sentença verdadeira. X menos 7 igual a 10. Vamos ver. X menos 7 igual a 10.
De novo, vamos isolar a nossa variável. Se eu somar 7 dos dois lados aqui, eu me livro disso daqui. Vai ficar menos 7 mais 7, que vai dar 0 no lado esquerdo, no primeiro membro. E no segundo, se eu somar 7, vai dar 17, né? Muito bem. Nada de, tá subtraindo, passa somando. Não, não faça isso, cara. Mas a minha professora, não sei o quê, porque tem 2 doutorados, 7 mestrados, ela fez muita coisa na vida e ela segue falando desse jeito. Mas você não é ela. Ela, quando se deparar com a questão mais difícil, mesmo falando desse jeito, ela vai conseguir resolver a questão. Tu não vai. Tu vai travar, tu vai ficar com essa, mas é positivo, passa para outro lado negativo, tu vai te enroscar em algum canto. Tu vai ter problemas. Tu não é a tua professora. Não tem um décimo da capacidade que ela tem. Então, lamento, né? Quem não tem todas essas possibilidades aí, né, intelectuais, tem que seguir as coisas, tem que fazer as coisas com mais cuidado, tá? Então, o único valor aqui seria x igual a 17. Vamos ver se está certo. Então, tá aqui, 17, exatamente. 3. Verifique se 2 é raiz da equação. 5x menos 1 igual a 9. Eu acho que é. 3, então a gente tem 5x menos 1 igual a 9. Essas aqui são fáceis, né? Tu olha assim, tu já vê a resposta. Mas de qualquer jeito a gente vai tomar um pouco mais de cuidado aqui. Então, para isolar a minha variável, primeira coisa é esse menos 1 aqui, né? Tá junto, não quero, tá incomodando. Então, se eu somar 1 dos dois lados, aos dois membros desta igualdade, desta equação, eu ficaria com 5x menos 1 mais 1, que dá 0. Então, fica só o 5x aí, do lado esquerdo. Do lado direito, ficaria 9 mais 1, que dá 10. Então, o meu x aqui, se eu dividir ambos os lados por 5, então 5 dividido por 5 deu 1. E do lado direito, 10 dividido por 5 dá 2. Logo a gente vê que, sim, a raiz dessa equação é 2. Única possibilidade. E aí, ele tem que o conjunto universo são os números naturais. Então, tá. Então, tu tem que procurar os elementos dentro do conjunto dos números naturais. Se por um acaso aqui tu encontrasse que a única maneira dessa sentença ser verdadeira e tudo mais é se o x fosse menos 2, aí tu tem que dizer que não tem uma solução. Conjunto verdade tu não tem, é um conjunto vazio. Por quê? Porque aqui nesse caso o teu conjunto universo é os números naturais. Então a solução, os valores que o x podem assumir tem que estar dentro do conjunto dos números naturais. Qualquer coisa fora, mas não, eu precisava que a resposta tem que ser, x tem que ser igual a menos 2. Então tu vai dizer que o teu conjunto verdade, que é baseado no conjunto universo ali, baseado nisso, o teu conjunto verdade é zero, é nulo, tu não tem. Tá, galinho, eu não tô competindo contigo, eu não tô cantando também, seu bocó. Mas tu tem que insistir. Mas enfim, aqui, neste caso mais simples, 2 é uma raiz é a raiz dessa equação. 4. Verifique se menos 5 é a raiz da equação x menos 3 igual a 8. Então tá bom. 4. Nossa, 4. Então, se o menos 5, ou seja, se o x for igual a menos 5, tá? Então ele quer verificar. Então, se tu tem x menos 3 igual a 8, né? Ele está te dizendo que x é igual a menos 5, certo? Verifique se menos 5 é uma raiz da equação. Então, tá. Então, se o x assumir esse valor, o que acontece? Não sei, vamos ver. Então, se o x for menos 5, eu vou ficar com menos 5 menos 3. Isso igual a 8. Porcaria. Tá.
Bom, aqui a gente sabe que se a gente tem dois números com o mesmo sinal, esse vai ser o sinal que vai acompanhar e é só somar o módulo desses dois números aí. Então 5 mais 3 dá 8. E o sinal é o sinal que é comum aos dois, que é o menos. Então nesse caso, então ficaria menos 8 igual a 8. Ai, porcaria, eu tô errando. Aqui, então, aqui a gente já vê que não, né? Menos 8 não é igual a 8. Logo, x igual a menos 5 não é uma raiz para essa equação. E aí ele faz isso? Faz. E tá, ele está te dizendo que o conjunto universo, nesse caso, são os números inteiros. Mas, beleza. Mas de qualquer forma, o menos 5 não é raiz. E a 5 verifique se o 1 é raiz da equação. Putz, vamos lá. Então, questão 5. X igual a 1. Vamos ver que equação a gente tem. 4x mais 1 meio igual a 9 meios. Tá. 4x mais 1 meio igual a 9 meios. Só isso? Parece que é. Vamos ver se eu arrumo isso daqui. Tá. O que a gente tem que fazer? Tem que isolar o x, né? Na verdade não, né? A gente não tem que isolar nada. A gente só tem que substituir o x por 1. Só isso que a gente tem que fazer. Então, 4 vezes 1 dá 4. E o resto é história. Vai ser mais isso daqui, mais 1 meio, igual a 9 meios aí. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que resolver esse problema do 4 aqui, ó. Porque a gente tem que fazer essa soma e os denominadores são diferentes. Então, se eu multiplicar esse 4 por 2, isso vai dar 8. E se eu dividir por 2, volta a ser 4. Então, não alteramos nada em canto nenhum. Mas que coisa linda. Caramba, cara, o que deu de errado aqui, pô? Enlouqueceu, endoideceu o bichinho. Pra incomodar, né? Sempre tem que ter um pra incomodar, não adianta. Faz as coisas, tu acha que vai dar tudo certo? Não, parece um infeliz sempre pra encher a paciência. Né, Galo? Até parece que tu me conhece, bicho. Tu sabe bem desses que vêm só pra incomodar, né, Galo? É, tu sabe. Então tá bom. Tá, aqui a gente pode fazer essa soma agora. O denominador a gente sabe que vai ser o do cala a boca, Galo. Vai tomar no rabo, cara. 8 mais 1 dá 9. Então, dá 9. E é isso. 9 meios igual a 9 meios. Tá aí. Tu já não tá contente, Galo. Tu já não... Que hora é agora? 6h45, pô. Pô, já passou do teu tempo de ficar quieto, cara. Tá. Então sim, aqui. Opa. Eu não, cara, nem me dei conta disso. Não, mas o x. Tá, x igual a 1 aqui, a gente encontra o 1 aqui dentro dos números naturais, tá certo, não tem problema nenhum. Então, 1 é uma raiz dessa equação, né? É a raiz dessa equação, porque é o único valor que torna isso aqui verdadeiro. Considerando o conjunto dos números naturais, né? Porque se não fosse, o x poderia ser, sei lá, 1 meio. Não, 1 meio não dá. Não sei, enfim. Mas acho que talvez podia assumir outros valores aqui que multiplicado pelo 4 e somado aqui fosse dar 9 meios. Pode ser que sim, pode ser que não sei. Tá, equações equivalentes. Duas equações são equivalentes quando tem o mesmo conjunto verdade. E aí é o que acontece, né?
É aquilo que eu falei aqui, ó. De nada passa de um lado multiplicando para o outro. Olha, estava multiplicando, passa dividindo. Não. Porque essas equações que a gente vai gerando aqui, ó, quando tu está tentando isolar a tua variável, vamos pegar uma aqui que a gente tenha feito isso, que a gente isolou a nossa variável. Essas equações são equivalentes, tá? Se tu fizer o processo tudo certinho, respeitando, não tirando uma coisa só de um lado da igualdade e tu tem que fazer dos dois, né? Se tu fizer isso, todas vão ser equivalentes. O que isso quer dizer? Que esse x igual a 2 é solução para qualquer uma dessas equações aqui, tá? Porque são equivalentes. Então, aqui se eu substituir o x por 2, ficaria 5 vezes 2, que dá 10. Aqui se eu substituir vai ficar 5 vezes 2, que dá 10, menos 1, que é igual ao 9. Então, torna a solução para as duas, torna as duas verdadeiras. Só que para te ter uma equação equivalente à outra, tu sempre acontecer isso, tu precisa seguir as regrinhas. Tu não pode ter essa mentalidade de falar, tá subtraindo, passa pro outro lado somando. Não faz, não pensa desse jeito, porque uma hora ou outra tu vai cometer um erro aqui e vai te arrombar inteiro, né, por conta desse tipo de pensamento. Mas enfim, a gente está sempre buscando, né, fazer manipulações aqui, mas a próxima linha, a tua próxima equação, tu quer, ela precisa ser equivalente à anterior para te encontrar um valor de x que seja solução para essa e também para outra, né, para a primeira equação. Se elas não fossem equivalentes, isso não ia acontecer, né? Então, o x, o valor aqui que tornaria essa igualdade verdadeira, não seria o mesmo que tornaria essa daqui verdadeira. Muito bem, vamos seguir o baile aqui então. Observe as equações, sendo que o conjunto universo são os números naturais, né? Então, o x vai assumir os valores dentro do conjunto dos números naturais, então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, são esses os valores que ele pode assumir, tá? Então, x mais 2 igual a 7. Se o x for 5, né? 5 mais 2 dá 7. Então, isso aqui é verdade. Beleza. É o conjunto verdade, seria isso? Equivalência, tem o mesmo conjunto verdade, é. Então, e essa segunda equação aqui, x igual a 7 menos 2. 7 menos 2 é 5, logo x tem que ser igual a 5, né? Então, o conjunto verdade está aí. X igual a 5. Então, ele é o mesmo e as equações são equivalentes. Ou seja, se tu conseguir isolar o x nessa equação, encontrar o valor dele, isso é equivalente para outra, é o mesmo valor de x, torna essa daqui também verdadeira. É uma solução para ela, né? A resolução de equações do primeiro grau com uma variável nos racionais, tá? O processo de resolução está baseado nas propriedades da igualdade. Podemos somar ou subtrair um mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtendo uma sentença equivalente. Certo, certo. Tudo que tu fizer de um lado, tu tem que fazer do outro. É isso aí. Então, x menos 3 igual a 5 seriam os exemplos, mas a gente vai fazer os exemplos inclusive, né? Eu já contei isso, que muitas vezes eu pulei, isso aqui tem algum tem. Eu pulava os exemplos ali, eu olhava muito. Cala a boca, Galo, tô contando um negócio importante aqui, tu fica aí sarneando, cara. Parece que esse cara boca aberta no fundo da sala ali conversando com o cara, tá tentando entender alguma coisa e precisa, porque já tá quase na semana de exame e tem uns imbecil dando risada lá. Seguinte, eu sempre olho os exemplos porque antes eu pulava eles quando comecei a realmente a querer estudar, cala a boca, Galo, a querer estudar. Aí eu passava por cima do exemplo e já ia meio que direto para a lista de exercício, porque eu pensava que o exemplo é meio bobo, muito simples e tudo mais, que eu já tinha entendido e tal. Aí eu chegava na lista de exercícios e começava e olhava a questão e falava, ai, como é mesmo que eu faço isso? Eu vi mais ou menos por cima no exemplo como é que tinha que fazer, eu achei que tinha entendido, mas não entendi. E aí eu tinha que voltar no exemplo para
para refazer, para ver se eu conseguia usar ele como apoio para tentar resolver a lista de exercício. Então, depois de um tempo, eu comecei a prestar mais atenção nos exemplos antes de ir para a lista de exercícios, e passado mais um tempo, eu comecei a tentar resolver o exemplo. Então, tentava começar a fazer ele depois que eu lia a parte teórica. Aí, se eu não conseguia fazer o exemplo, eu ia olhando os pedacinhos, né? Eu olhava como é que o autor, como é que o professor que escreveu aquele livro começou a resolver aquela questão. Aí eu copiava a primeira linha dele. Aí tentava continuar dali em frente, né? Seguir em frente a partir daquele pequeno pedacinho que ele já tinha começado. Se não dava certo, eu copiava a segunda linha da resolução daquele exemplo e ia desse jeito. Então, só porque tu precisa tentar, cara, tu precisa fazer esse esforço, né? Ali. Então a gente sempre, agora a gente tem esse costume de fazer os exemplos como se fosse uma questão da lista também. Então x menos 3 igual a 5. X menos 3 igual a 5. O que a gente aprendeu aqui? Que tudo que tu fizer de um lado, tu tem que fazer do outro. E o que a gente está fazendo aqui? O nosso objetivo é isolar o x. A gente quer isolar a nossa variável. Então, tu não quer mais nada junto com ela. Tu não quer sinal negativo no lombo dela. Tu só quer o x, no nosso caso aqui, né? Então, esse menos 3 aí que está junto com o x no primeiro membro, tu não quer ele aí. Então, qual é que é a forma que tu tem de fazer esse menos 3 aqui desaparecer? É somando 3. Então, tu ficaria com x menos 3. Se eu somar 3 aqui, opa, menos 3 mais 3 deu 0. E eu fico só com a minha variável no lado esquerdo. Só que tu aprendeu que tu não pode fazer isso só em um lado da igualdade. Tu tem que fazer nos dois lados ou nos dois membros aí. Então, se eu somei 3 no lado esquerdo ou no primeiro membro, eu tenho que somar 3 também no segundo. Lembra lá da balança? Tem que estar equilibrada sempre, tá? Então, fazendo isso, eu vou obter x aqui igual a 5 mais 3, que é 8. Então, tá aí a resposta, né? Então, x igual a 8 é a solução dessa equação aqui. E 8 menos 3 vai dar 5 se tu fizer a continha. E aqui, né, a única coisa que a gente está vendo agora é para deixar explícito essas somas aqui ou subtrações que tu acaba fazendo. Tá bom? Então, essa é a letra A. Vamos fazer a letra B do nosso belo exemplo. Enquanto o galo deixa, né, cara? Se ele deixar, se ele permitir. Tá, encontramos aqui que o x igual a 8, então o conjunto verdade é só o 8 aqui como teu único elemento. Somando 3 aos dois membros, beleza. A letra B, x mais 2 igual a 7. Tá, vamos fazer x mais 2 igual a 7. O que a gente tem? De novo, eu quero isolar o meu x, então esse 2 aqui está me atrapalhando, eu não gostaria que ele ficasse junto com o x. Então, se eu subtrair 2 aqui, eu resolvo o meu problema. Do lado esquerdo vai ficar só o x. Só que eu não posso fazer isso só de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado a mesma coisa. E que mesma coisa é essa? É subtrair 2 também, nos dois lados aí. Então, agora eu vou ficar com x igual 7 menos 2, que dá 5. Tá vendo? Foi por isso que eu parei aquela hora e fiz questão de relembrar, porque eu não falo o que aconteceu do lado esquerdo, né? Eu não fico falando, x mais 2 menos 2 que deu 0, então fica só o x. Não, a gente geralmente fala só a parte do lado direito, né? Faz a continha aqui. Então, 7 menos 2, 5, e é isso aí. Porque senão pode passar aquela impressão, né? Que, tá somando, passa pro outro lado subtraindo. Não, não é assim que eu faço, não é assim que eu penso. Porque eu não sou igual a tua professora, que tem 10 doutorados e fala desse jeito, e não tem problema, porque ela tem capacidade suficiente para quando se depara com uma questão desse tipo, ela fazer da maneira correta. Embora ela fale de um jeito ou pense desse jeito aqui, mesmo assim a capacidade dela é maior do que isso. A minha não é. Eu não posso. Se eu começar a falar
passa para um lado, se tá somando, passa para outro lado, subtraindo. Cara, se eu começar desse jeito, eu começo a errar uma questão atrás da outra. Eu não tenho a capacidade que os meus colegas tinham, eu não tenho a capacidade e nunca vou ter a capacidade que os meus professores que falam, né, seguem essa linha de pensamento aí de tá dividindo, passa multiplicando. Eu não tenho como pensar do jeito que eles pensam assim, porque eu ia errar um monte de questões. E eu vejo que tu também vai te acontecer a mesma coisa se tu querer seguir essa linha de raciocínio. Tu não tem a capacidade dos teus professores. Então vamos lá. Então aqui a gente achou que o x igual a 5, logo o conjunto verdade para essa equação é só o 5, né? Não tem mais nada. Vamos ver. Exatamente. Baseada nessa propriedade, podemos concluir que para passar um termo de uma equação de um membro para o outro, troca-se o sinal desse termo. Sério? Sério mesmo tu vai ensinar isso? Bom, é o básico, né? É uma das coisas mais comuns que acontece. Mas não, cara, não é isso daqui não. Ah, mas ajuda porque aí facilita a maneira como tu tá resolvendo a questão, o jeito de tu pensar. Não, não ajuda em porcaria nenhuma, em nada, 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 nada passa de um lado pro outro. Isso é um jeito assim de ensinar muito pobre, sabe? Eu realmente não tenho nem o que dizer. Tá? A pessoa tem que ser excepcional para aprender desse jeito aqui e isso te ajudar de alguma forma no futuro. Tá? Por que ele apresenta desse jeito bonitinho, do jeito certinho aqui? O jeito que tu tem que pensar quando tá fazendo essas coisas. Entender que essa igualdade é como se fosse uma balança. Tudo que tu faz de um lado, tu tem que fazer do outro. Para que ele ensina isso? E logo depois vem com essa coisa aqui. Para passar um termo de uma equação de um membro para outro, troca-se o sinal desse termo. Ah, mas é uma ajuda, porque não sei o que. Tá, então nem perde tempo com isso daqui, cara. Então nem perde tempo ensinando isso daqui. Tá? Sendo bem sincero. Veja a solução das equações anteriores de um modo prático. Prático não é, pô. Prático não é. Quando tu começa a tentar responder questões mais complexas, isso não é prático e não ajuda no raciocínio, sabe? Pensar sobre o que tu tá fazendo, os passos que tu tá tomando para resolver aquela questão, isso não ajuda. Simples assim. Prático para resolver coisinhas bobas desse tipo aqui, coisa pequena que não envolve muito, não tem muito esforço para fazer. Então tá de um lado aqui subtraindo, passa pro outro lado com o sinal contrário. E vai vir a mesma coisa para subtração e para multiplicação e para divisão, né? Vai ter a mesma porcaria. Então tá multiplicando, passa pro outro lado dividindo. Não ajuda, não ajuda. Eu estou dizendo que não ajuda, eu garanto que não ajuda. Então resolva as seguintes equações, sendo que o conjunto universo são os racionais, né? Todos os elementos aí. X mais 5 igual a 8. Tem bastante coisa aqui. Bastante coisa simples que a gente já fez. Mas de novo, esse assunto já é um pouco mais interessante, então compensa fazer algumas dessas, né? Tá, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver há quanto tempo a gente está gravando. Estamos gravando exatas 2 horas, mas acho que eu demorei uns minutinhos para começar a gravação do vídeo. Mas de qualquer jeito, vamos fazer o seguinte: vamos deixar para o próximo então, e a gente segue aqui fazendo os exercícios. E agora a gente vai fazer mais exercícios e os testes com toda certeza, mas vai fazer um pouco mais desses exercícios aqui, isolando variável e tudo mais, porque esse é um conteúdo que é importante, vai aparecer no ensino médio, vai aparecer na graduação, se tu for fazer alguma coisa relacionada com a área de exatas, e se tu não for, pelo menos tu não vai se assustar com essas coisas, né? Tu não vai achar nada impressionante quando vê alguém resolvendo uma equaçãozinha boba. Tu vai falar, nossa, que incrível. Não, tu vai olhar e falar, tá, legal, bacana. Grande coisa. Enfim, muito obrigado pela tua companhia e a gente se encontra por aí em qualquer canto da internet. Até mais.